Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Aqui no apito final. O Caleri, pra mim, era pra cartão amarelo, no meu entendimento. Né, do Quesada, eu não sei. Quesada, vermelho pra mim, porque ele deixou o braço. Não faz o movimento. Pra mim, ele não faz o movimento da cotovelada. Tá, tudo bem. Amarelo tá bom, vai. Pra mim, o amarelo tava bom. Legal. Mas aí, o árbitro foi chamado pelo VAR, ele foi até o VAR, e aí, ele expulsou o Caleri, tirou o amarelo e deu o vermelho. Eu queria que você desse a sua opinião e a gente colocar as imagens pra ele aqui. O VAR tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é quando você vai lá, consegue ver, analisar e corrigir. A outra é quando você vai lá e olha no slow motion, né? A câmera lenta. Pô, porque no slow motion você expulsa todo mundo. Pô, foi o que aconteceu. Exatamente você isso. Você vê o lance na disputa, não é nada. Não. A não ser essa imprudência, deixa na velocidade real, você fala, pô, uma jogada normal. Aí a hora que você vai nessa velocidade aí, que você olha, olha lá. Ele tá subindo e fazendo um movimento. Ele tá subindo o movimento com o braço, de apoio. Aí ele vai apoiar no adversário. Pega, imprudente. A hora que ele vai apoiar no adversário, ele acaba atingindo o rosto do adversário com o antebraço. O Júnior Alonso. Com o antebraço, não é com o cotovelo. Tem imagem sem slow motion? Tem imagem? Aí bota o jogo, bota. Não. Nessa imagem aí, expulsão correta. Não pode disputar a bola com o braço naquela altura e com aquele movimento, abrindo a asa. Expulsão correta. Agora, se você deixar nessa velocidade aí, você acha que não foi nada. Esse é o jogo. O jogo é na velocidade do... Mas para preservar a cabeça dos jogadores, a FIFA fez a recomendação para agir com rigor se usarem o braço nessa altura do rosto, na altura da cabeça. Então o jogador, atacante ou defensor tem que se conscientizar e treinar e se condicionar a não usar o braço nessa altura, mesmo que seja para apoio ou proteção. Qual é o lance que nós temos? O Lianco toma amarelo naquele lance que você tá falando pra nós, que ele deveria ter sido expulso direto. Empurrão na frente do árbitro, uma agressão. Olha lá, ele chuta no adversário. Certo? Mas o Ferreirinha tava ali, não queria deixar bater. Não, ele podia dar um tapa do lado, o Ferreirinha vai na bola, volta a cobrança. Ele não, então ele já agride o Ferreirinha chutando a bola no Ferreirinha. O Ferreirinha tá atrapalhando? Bom, o Ferreirinha vai ser... Aí tem que ser expulso. Ele já agrediu o Ferreirinha uma vez, chutando a bola no Ferreirinha. Isso. Aí ele agride com o empurrão. Como que isso é pra amarelo? Era pra expulsão direta. Aí vermelho. Não, o que o Ferreirinha fez? Então o Ferreirinha ficou atrapalhando. Todo mundo fica. Não, mas se o Ferreirinha toma amarelo porque ficou atrapalhando, olha o peso do empurrão e o peso do Ferreirinha parado na frente da bola. E o cara dá o empurrão, tira a autoridade do árbitro. Pô, aí ainda com a presença do árbitro, quase que pega no árbitro, né? Pô, vermelho aí sim, vermelho aí. Aí, olha lá. Aí, ó, dá sequência. Agora o árbitro tá falando, vem ali. Vai dar o amarelo pros dois. Vem aqui e chama atenção verbal. Atenção é verbal lá, chama atenção verbal. Advertência verbal. Ninguém ia tomar amarelo. Ninguém ia tomar amarelo. Aí ele vem... na sua braveza, na sua grandeza. Aí ele vai. Olha lá. Como já pisou no braço do Dudu e ninguém fez nada, aí ele foi lá e deu um empurrão como se fosse o cara que manda. Aqui eu sou o xerife, aqui eu mando. E aí que eles tomam o cartão. Aí é um peso muito pequeno. Pra quem fica na bola, pra quem agride. O amarelo pro Ferreirinha, pelo que ele fez, muito pequeno, mereceu o amarelo. Pô, se o amarelo pro Ferreirinha, então pro Lianco não pode ser amarelo, pô. É diferente. Pô, é um empurrão agressivo. Aí tem o lance. Tinha que ser vermelho. Aí tem o lance do Lianco, que agora a gente vai mostrar, que é onde o Zubeldia vai... Nessa dividida. Onde o Zubeldia vai... Pra você não foi nada. Nesse ângulo aí, nessas imagens que eu vi até aqui na redação, ele não atinge o jogador de São Paulo. Ferrarese. Ele não atinge o jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo se joga. Não, o jogador de São Paulo, se
acontece o contato físico, é o jogador de São Paulo que chuta o pé dele. Chuta a bola e o pé dele. Ô Godoy, essa imagem não é das melhores. Sim. Eu vi uma... Às vezes sempre aparece uma imagem boa na transmissão. Às vezes tem que falar, quem fez o jogo. A Rede Globo. A Globo fez com o Luiz Roberto, ele acerta, que por sinal narrou pra caramba. Ele acerta o jogador do São Paulo. A questão é se era pra cartão amarelo ou não. Aí é que começa toda a reclamação do banco e aí vem a expulsão do Se ele acerta o jogador, ele vai pra lá pra dividir o chute, interceptar o chute do adversário, certo? Ele faz a alavanca pra interceptar o chute. Se na alavanca ele acerta o jogador do São Paulo, é pra ser punido com cartão. Uma coisa tá aí. A outra é, o jogador de São Paulo chuta a bola e acerta o Lianco na sequência? Pra mim não foi nada aí. Então, nada. Não, o jogador de São Paulo, ele chuta a bola, aí na sequência o Lianco vem e acerta o jogador de São Paulo. O Lianco acerta o jogador de São Paulo, ou o jogador de São Paulo chuta a bola e acerta o Lianco. Então, só que tem uma coisa aí, daí, dessa discussão que vocês estão tendo, brilhantemente, vem a história do Zubeldia. A história do Zubeldia, que ia ser divertido. O árbitro foi pra lá e só divertido. Aí ele acha que ele é o Pelé. Advertiu, tá vendo? Olha lá, virou as costas, tá indo embora. Olha lá. Aí ele fala alguma coisa mais pesada ou pra novamente ser advertido. Ela entrou dentro do campo, aí ele fica acha que manda. Justiceiro. Perguntou como está Sumamá. Aí o árbitro não gostou e expulsou. Aí todo mundo entrou no campo, todo mundo tem que ser expulso, Godoy, pra mim. Então, mas porque não pode. Mas nessa hora você usa como se os... Olha lá, vai querer agredir o árbitro. Se aqueles integrantes estão entrando ali apenas para te evitar a briga. Olha lá, justiceiro. Não, e o mais curioso, o Wendel tenta tirar 2 vezes o Zubeldia e sai rindo da atitude do Zubeldia, totalmente destemperado. Que controle que ele pode exercer sobre os seus comandados em termos de disciplina. E não é a primeira, né? Em termos de disciplina, se ele age assim. Ó, já tinha sido divertido certo? Só o árbitro vira as costas. Segue o jogo. O árbitro vira as costas, que por sinal apitou bem. Então, muito bem. Vamos discutir esses lances aí que eu entendo que ele não tem um peso grande, a não ser que ele poderia, que eu entendo que a arbitragem deveria ser mais rigorosa, principalmente no início do campeonato, porque aí você enquadra todo mundo, você molda todo mundo. Os caras acham que manda aqui, cara. É impressionante, Marília. Eu acho que a arbitragem foi ruim. Não, se a gente pode até concordar com os lances capitais, eu acho que do momento que começou o jogo, você percebe quando o juiz é mais caseiro e toma decisões com dois pesos e duas medidas. Quando sai o gol do São Paulo, completamente impedido, é verdade, mas a bandeirinha dá o gol. A bandeirinha tá de brincadeira. Minha filha de 6 anos. Tinha 4 impedidos, bem. Como ela chama? Eu não sei o nome dela. Absurdo. Ela se chama, eu anotei o nome dela aqui, já te falo. Ela se chama Gisele Casarelli. Ô, Gisele, você tá de brincadeira, hein? Aí tá a expulsão. Lianco no Ferrarese. Aí no último minuto ele é expulso porque... Que isso? Não, mas aí ele foi expulso. Segundo amarelo. Segundo amarelo. Não cabe vermelho? Direto. Nas costas, a arbitragem já cabia na primeira, proteger, né? No empurrão. No empurrão. Tem que proteger as costas do jogador. Tem que proteger as costas do jogador. Ele vai e pula com o joelho nas costas do jogador e toma o segundo amarelo. O árbitro está fica procurando situações para enquadrar o jogador para justificar a expulsão. Peca pelo excesso. Peca pelo excesso, não peca pela omissão. Godoy, não é vermelho direto? Marília. É o que eu tô dizendo, pô. Ele pula com o joelho, olha lá, o joelho nas costas do adversário. Aí toma um amarelo. Eu acho que o Lianco empurrou agressivamente, amarelo. Pula com o joelho nas costas, amarelo, pô. Errado isso daí, Marília. Não, isso que eu acho, quando eu falo que Godoy, segura aí. Uma arbitragem caseira e ruim desde o começo, porque o rigor com que ele teve com os jogadores do São Paulo, por exemplo, no lance do Caleri, ele não teve com o Lianco. Então eram rigores diferentes. Eu acho que não no primeiro lance. Você não acha que os caras usam mais o atacante para expulsar
em lances assim do que o zagueiro? Claro. Muito mais. Muito mais. Eu acho que no lance... Assim. Eu sempre fui expulso em jogadas idiotas que não era minha... e na primeira. O zagueiro faz 20 vezes 20 vezes a mesma falta de mim e não acontecia isso. É uma visão dessa. Eu acho que no caso do Lianco, no lance que ele toma o amarelo e o Ferreirinha também, eu estava procurando ver se ele já publicou a súmula, ainda não. Porque me parece na leitura verbal na hora que o Ferreirinha não só não deixa no primeiro momento ele bater a falta, como ele provoca o Lianco com palavras, que é uma falta técnica. Sim, mas os dois fazem isso. Então ele resolve dar um amarelo, um para cada um, para separar a briga. Por isso eu acho que ele erra, mas ele tentou ali administrar. Graças a Deus que não tinha câmera quando eu jogava. Porque o que eu falava pros caras, pra arbitragem, então, mas ali, meu Deus do céu. Ali ele tentou contemporizar, né? Põe um pra lá, um pra cá, bate a falta e vai e continua o jogo. No lance do Caleri não teve isso. Pois a recomendação é expulsar, ele foi lá e expulsou. Tem uma coisa do Júlio Alonso, parece que machucou, sangrou também. Então, mas aí, quando ele vê isso, o árbitro também... peso a mais. Peso a mais, né? Mas eu acho que o rigor dele foi diferente hoje. Acho que a arbitragem, ela condicionou o resultado. Porque se o Lianco é expulso naquele momento, o São Paulo ia jogar com um a mais. O São Paulo fez um primeiro tempo melhor que o Atlético. Mas ele não pode fazer o que ele faz aqui. Isso aí é um chilique. Isso aí é uma coisa de justiceiro, é uma coisa absurda. Ele atrapalhou o time. Atrapalhou o time. E mais, atrapalhou o time e faz com que todo mundo parta pra cima do árbitro, da arbitragem. Ele vai estar fora do... Ele é importante para comandar o time na lateral do campo. Ele é pago pra isso, né? Não, mas ele é importante. Sim. A presença dele é importante. Ele é o líder. Rafael foi incrível. Ele é o líder e vai estar fora do jogo seguinte. Mas vai estar fora do jogo seguinte. Então, o Lelê, tem que ter essa responsabilidade. Elogiou o Abel na coletiva do Palmeiras e sua inteligência. Quando a gente pega a coletiva do Zubeldia depois disso... né? Ele vai falar. Então, ele catequiza o seu. Vamos lá. Eu vou defender o São Paulo. O técnico do Zubeldia, que acha que é o dono do Morumbi, que não tem ordem, né, Casares? Carlos Belmonte, vocês não dão dura nele, né? Vocês não chamam ele na chincha, né? Por quê que vocês pipocam pra esse cara? Esse cara acha que... Pô, esse cara é o quê? O que ele ganhou? O que ele ganhou? Quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é comandando o São Paulo? Quem ele pensa? Zubeldia, vai ter um monte de jogadores falando aí também. Agora, de futebol, 0-0 entre Galo e São Paulo. Teve polêmica também nessa partida, daqui a pouquinho mostramos pra vocês. Lianco merecia ter sido expulso, Zubeldia é expulso, vamos mostrar todos os lances. Mas vamos lá, o Atlético, ele começou a ser testado agora, nesse momento da temporada, e tá mostrando esse futebol que estávamos vendo no campeonato estadual, Mário Marra? Acho que o Atlético fez bons jogos no início, né? O jogo contra o Grêmio foi um bom jogo, que não aproveitou. O jogo do meio de semana contra o Cienciano também classificou um bom jogo. Hoje sim, foi um jogo abaixo, mas eu acho que tem alguns pontos para a gente falar. Aí também vai encontrar goleiro que defende tudo, né? Tanto no Grêmio quanto no São Paulo. É um argumento que dá para aceitar, mas eu acho que dá para aceitar, mas não é o único. Eu acho que o Atlético tem mais dificuldade. Acho que o São Paulo hoje foi bastante coletivo, é preciso destacar isso. O São Paulo jogou sem 3 dos 4 principais jogadores de ataque e sem o principal volante, já tem algum tempo, mas dá uma olhada. Sem o principal e sem o segundo, não tinha primeiro volante. Olha os 2 jogadores que fizeram a volância. Eram 2 jogadores muito leves contra um time que é muito agressivo do meio para frente. E o São Paulo, até a expulsão, foi pouco incomodado. E incomodou. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. O São Paulo foi melhor. Então, assim, acho que é preciso destacar isso. O Atlético teve, sim, o Rafael jogou muito, fez grandes defesas. A do Scarpa eu achei espetacular. Foi por cima dele, porque foi muito em cima. A do Lianco tempo de reação, e ele teve. E teve a outra no final do jogo também, que ele mostrou tempo de reação, que ele estava bem no lance. Agora, eu não vou, depois de 2 jogos e apenas 1 ponto conquistado, falar que o Atlético nos enganou. Não acho que tenha nos enganado. Eu acho que esse time mostra que ele tem futebol e que ele pode jogar mais. Só que tem perdido muitas oportunidades de gol. Acho que o Cuca, a interferência dele no jogo hoje foi muito boa. No meio de semana ele já colocou o Rubens mais atrás e hoje o Rubens de novo entregou bem. Ele dá uma vitalidade que não tinha. Ele tem elogiado o Rubens nessa função, né? Ele falou... Mas como volante não era comum, porque como meia, ok. Sim, mas aparentemente o Cuca tem gostado mais dele como volante do que como meia. Pela vitalidade. Né? Sim.
E o Cuca hoje reclamou algo que é preciso ser reproduzido aqui. Né? Ano após ano, o Atlético desfaz os jogadores e tem, de novo, pouquíssimas soluções no banco de reserva. Tem o Júnior Santos, que pode entrar para resolver, o Rubens, mas o Rubens não era tudo isso até ano passado, né? Sim. É algo que potencializa o trabalho do treinador, que tem mais coisa de direção, mas no meio de semana, um CEO do Atlético, o Bruno Musi, dá uma entrevista falando que vamos vender mais. Nunca você tem que falar isso. Nunca você pode avisar para o mercado, tô precisando vender, hein? Caiu o preço. Não pode acontecer. Mas isso acontece e não é debatido. Em Minas isso é um assunto que entra por aqui e sai por ali. Você chega numa entrevista coletiva e fala, numa entrevista, vamos precisar vender. Não fala. Segura essas coisas. Mas parece que o discurso não é para o mercado, o discurso é para evitar a crítica interna. E aí eu não posso fazer coro com meus amigos, com meus colegas. Porque aí eu preciso falar que isso é uma imaturidade gerencial de um clube que é uma empresa. Isso não pode acontecer. Mas eu tô sozinho. Muito bem. Como é que vocês avaliam o jogo do Atlético hoje? Foi pior do que o jogo do Grêmio, né? Apesar de ter sido um empate, o jogo do Grêmio foi muito bom. Sobre o jogo do Grêmio, há pouco do que se reclamar do Atlético em termos de desenvolvimento do jogo. Só há o que se reclamar do Atlético sobre a falha na definição, assim. Então, se a gente entende que o Galo jogou bem contra o Grêmio, merecia ter vencido e não venceu, e hoje a gente entende que o Galo jogou mal, não dá pra reclamar... 2 jogos sem vencer, se no primeiro a gente estava falando que o time foi bem. O jogo abaixo do Galo foi hoje. Se o comportamento do time nos próximos jogos, na sequência do Campeonato Brasileiro, for mais parecido com o jogo de hoje do que com o jogo do Grêmio, aí eu acho que a gente pode ter esse olhar, poxa, será que o estadual nos deu outra medida? Porque o Galo vem jogando bem. Hoje não jogou e o São Paulo foi melhor no 11 contra 11. E até no 10 contra 11, entendendo a diferença que o jogo teria a partir daí, São Paulo se comportou muito bem. Eu acho que o comportamento do o que o São Paulo tira do jogo de hoje como lição, como força, é o comportamento da equipe. No momento em que tinha condição de igualdade e foi jogar fora de casa, e no momento que tinha inferioridade numérica e se segurou muito bem. Acho que do ponto de vista anímico, o São Paulo sai como um vencedor no jogo de hoje, em um momento onde o time tem dificuldade de evoluir. Acho que hoje o time traz boas lições. Sem Lucas, sem Oscar, sem o Caleri, por opção. Sim. Sem o Pablo, que ainda sofre, sem o Luiz. Nisso. Com o Cédric de novo numa segunda linha. E o técnico entendendo claramente. Pois mas é isso, diferente. Assim, dá pra exigir mais... muito bom, hein? O Zubeldia. Muito bom. Sim, então, dá pra exigir mais do Zubeldia se precisa disso? Ou ele tá dando o máximo dele, Birner? Eu acho que... Eu não sei nem como ele consegue... Você foi irônico ou você acha mesmo? Não, porque o Zubeldia recebe muitas críticas, né? E eu acho que no ar-condicionado e no futebol do game é fácil você fazer críticas. Quando você tem que montar um time é muito mais difícil. Não é que o Zubeldia só perdeu esses jogadores. O Zubeldia não tem jogadores de velocidade pelo lado, tem o Ferreirinha. Então o Ferreirinha tem que resolver jogos. Hoje entrou o Lucas Ferreira, que queria que entrasse na Argentina, pro Cedric jogar na lateral. Entrou muito mal. Muito mal, entrou jogando do lado esquerdo em vez do direito, como ele jogava na base, errou contra-ataque, perdeu o gol na cara, não recompôs em hora certa, o que é muito normal do jogador em formação. Tinha que ter jogado mais no estadual. Tinha que ter jogado mais no estadual, se a diretoria não exigisse resultado e não exigisse o time de ganhar o campeonato. Aí você tem um projeto, o treinador ele tem chefes e ele tem que cumprir as metas do chefe. Hoje ele não tinha um primeiro volante, ele jogou com o Marcos Antônio, que eu não consigo nem definir como um volante de fato, junto com o Alisson, que já é um jogador recuado para segundo volante. Então ele não tinha muita pegada no meio campo e mesmo assim o São Paulo conseguiu travar o adversário. Eu não posso esperar nada mais além disso do técnico, que tem um elenco não muito curto, ele tem um elenco insuficiente para brigar por todas as competições ou para sonhar com o título de campeão brasileiro, mas ele tem que colocar jogadores, por exemplo, o Alisson hoje para mim, como ele poupou o Caleri, como ele poupou outros jogadores que devem jogar na quinta-feira pela Libertadores, ele teria poupado o Alisson se ele tivesse quem jogar. As opções do banco eram Bobadilla e o Negruti, outro jogador da base. O Alan entrou da base também. Atuação normal do jogador que está subindo ainda, toma decisões erradas, às vezes erra posicionamento. Então, o trabalho do Zubeldia, eu assino embaixo o que o Marra diz, é muito melhor do que dizem. E eu tô falando isso porque eu tenho a impressão que qualquer coisa que ele fizer errado, com 2, 3 jogos, ele vai ser demitido. Sim. Então, eu já fico batendo nessa tecla
para deixar clara a minha opinião, não sou dono da verdade. Não, eu entendo que agora existem muitas limitações que... Vamos supor que ele não ganhe o jogo da quinta-feira no Morumbi. O cenário de hoje, o cenário dos últimos jogos, polui muito esse olhar, porque é claro que ele tá com dificuldade de montar o time. A questão é, quando tava todo mundo lá, quando tava jogando Lucas, Oscar, ali não tava baixo? No estadual? Estadual. Ué, mas... Estadual. Mas era assim, né? Peraí, deixa eu colocar. E quando teve jogo grande de estadual, jogaram. Não, mas no jogo grande jogaram. Não, eu sei, mas é que senão, assim, você coloca a causa à frente dos fatos. Porque eu entendo, e eu tô contigo na causa. É um absurdo se falar na demissão do Zubeldia e tudo mais. Mas se tudo a gente fizer pra proteger o Zubeldia, mesmo quando eventualmente ele se equivoca, isso acaba perdendo valor. Mas o equívoco, então, foi eles jogarem. Porque o Zubeldia jogou muito tempo em 4-2-3-1, com o Oscar, com o Lucas, perfeito. Ali tentou formar o quarteto no começo, que fala quarteto mágico, essas coisas aí que gostam de falar, e não funcionou. E aí chegou num jogo contra o Palmeiras, no Allianz, ele montou uma linha de 5, trouxe o Oscar para segundo volante, né? E conseguiu travar o Palmeiras. Jogando com a linha de 4, com esses jogadores, como todo mundo diz que eles devem jogar, o time não funcionou. Tá? Era um time com pouco tempo de preparação, jogadores já com uma certa idade, jogando direto quarta e domingo, depois uma viagem para a Flórida, né, para jogar o torneio lá da Florida Cup, com pouco tempo de treinamento, cobrança de resultado, jogaram mal principalmente nos jogos em Brasília. Teve um empate contra a Inter de Limeira e em outro jogo contra o Velo Clube. O time jogou muito mal e aí veio precisando de resultado aqui para se classificar, se classificou. O jogo seguinte foi o jogo contra o Palmeiras, que ele não escalou Lucas e Oscar por causa do gramado sintético. Por causa do gramado sintético, montou a linha de 3 ali na frente com a linha de 5 e tal. O time já começou a jogar com a linha de 5, foi jogar assim contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, fez um jogo ok. Não um jogo brilhante, mas fez um jogo ok. Ele voltou a jogar com a linha de 4, agora com o zagueiro na lateral. Adiantou a lateral para frente. Eu acho que no período em que ele tem arrumado soluções, é um período mais do que justo. Não é um período... A gente acabou de falar do Abel. Né? O Abel ganhou um monte de jogadores. Lá no Palmeiras o salário está em dia. No Palmeiras o presidente protege o treinador. Né? No Palmeiras as condições de trabalho, acho, são um pouco mais tranquilas que no São Paulo, que o ambiente político é um pouco mais efervescente, tem disputa para ver quem vai ser o candidato indicado pelo Júlio Casares na próxima eleição presidente do clube, né? E quem cuida do futebol é um deles, o outro é o presidente do conselho, o outro não sei quem ali. No Palmeiras as coisas são mais tranquilas. Se o Abel ainda tem tempo para arrumar com os jogadores que chegaram, São Paulo chegou o Cedric, chegou o Wendel, né? Os volantes estão ali, não são volantes, então... Por que eu tenho que cobrar do Zubeldia que o time estivesse perfeito no Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista do São Paulo não foi pior que o do Palmeiras. Mas o nível da cobrança é diferente porque o Abel tem um histórico muito melhor que o do Zubeldia de títulos e porque está lá há mais tempo. Eu acho que eu tenho que ser justo com o técnico, eu deixo, dou um pouco mais de tempo para ele trabalhar. O que você acha dessa notícia? Deixe nos comentários.